Graças e paz, irmãos. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar um pouco daquilo que nós temos lido e estudado nesta semana na lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a lição número 3, que está baseada no versículo 8 e 9 de Efésios 2. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz: Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. O título que o comentarista deu para a lição é Não às obras, sim à graça. Essa é uma série de lições que conta um pouco também sobre a vida do apóstolo Paulo. E aqui o comentarista começou a falar sobre a origem do apóstolo Paulo, que ele foi criado no mais rigoroso judaísmo, ele aprendeu muito da lei e ele tinha a lei como o caminho da salvação. E pensava ele que a obediência à lei o poderia salvar, Mas após a sua conversão, ele mudou o seu posicionamento, o seu entendimento sobre isso. E desde a sua conversão, ele dissera que fora escolhido para levar o evangelho aos gentios. Então Paulo não achou justificação dos seus pecados na lei, depois de ter tido sua experiência com a fé cristã, mas na fé em Jesus ele obteve então a justificação, o entendimento da justificação dos seus pecados, E lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 9, ele diz: E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A busca anterior dele como fariseu foi frustrante, Aliás, a questão de ser fariseu ou não, hoje nós damos assim um sentido pejorativo, a esta palavra, mas os fariseus na época eram estudiosos, profundos estudiosos das leis, e eles tinham assim um comprometimento muito grande na aplicação dessas leis no dia a dia deles, E Paulo conhecia bem o sistema religioso e ele entendia, ele sabia que tudo aquilo não podia lhe dar o perdão dos pecados, E ele entendeu isso quando ele alcançou a fé em Cristo Jesus. Alguém pode até sentir bem numa religião, numa igreja, cumprindo conjunto de regras, obedecendo determinados ritos, mas isso não é o que traz a salvação, É isso que nós precisamos deixar bem claro, principalmente aqueles recém-convertidos, os que estão agregando o corpo de Cristo, mais recentemente, que tem menos conhecimento e menos experiência, de que o conjunto de regras, que são estabelecidas nas organizações religiosas, elas são simplesmente para
cumprir alguns rituais, alguns ritos, né? Mas que essas regras não produzem salvação, e não são através delas que nós podemos alcançar a graça de Deus, né? Mas o que precisa ficar bem claro é que Deus, ele oferece a sua graça aos que reconhecem os seus pecados, né, e apelam para a sua misericórdia, né? A lei, ela sempre determinavam o que as pessoas deveriam fazer, né? Você precisa fazer isso, você precisa viver dessa ou daquela forma. A graça de Deus, ao contrário, ela fala: eu fiz por vocês, né? Eu vim para que vocês tenham vida. Esse é o grande objetivo da graça de Deus. Essa é a grande ação da graça de Deus na nossa vida. Já no tópico 2, ele fala sobre Cristo é o fim da lei. A religião legalista, seja dos fariseus ou as seitas atuais, elas enfatizam o que a pessoa deve fazer. O Evangelho de Jesus pregado por Paulo, ele enfatiza que Deus fez, o que Deus fez para que ninguém se envaideça por ter feito, que Deus o aceitasse. Em Efésios 2, 8 e 9, né, que é a base do nosso estudo aí, deixa bastante claro isso para nós, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Terceiro tópico da lição: salvos pela graça. Aqui o comentarista começa a falar sobre um equívoco, né, que algumas pessoas cometem em dizer ou achar que são salvos pela fé, que têm fé o bastante para serem salvos, né? E isso contrasta, vem totalmente contra aquilo que Paulo nos ensina aí nesses versículos que nós lemos, né? Nós somos salvos pela graça por meio da fé, né? Mas não pela fé, mas é por meio da fé nós somos salvos pela graça, né? A pessoa pode ter muita fé, mas se não houvesse a graça, se a graça de Deus não fosse manifestada, não for manifestada na vida da pessoa, nós não somos salvos, a pessoa não alcança salvação. Nós precisamos entender que a graça de Deus e sua bondade para conosco é a causa de tudo, né? Em João 3, 27, está escrito: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Muita gente se orgulha de ter fé, de ser religioso, de conhecer os dogmas da sua religião, e se esquece que tudo isso focaliza o homem, focaliza coisas terrenas e tira a visão das coisas celestiais, né? Mas a graça, ela nos humilha ao dizer que nada nosso agrada a Deus, mas Ele nos ama a si mesmo. O comentarista fala que muitos dizem mais da fé do que da graça, porque querem o foco para si. A graça põe o foco sobre Deus. Então, quando a pessoa exalta muito a sua fé, na realidade ela está se exaltando a si mesma, né? Mas quando a pessoa reconhece a graça de Deus sobre a sua vida, aí sim, ela está deixando
de se mostrar a si mesmo e exaltando Cristo em sua vida, a obra de Cristo em sua vida. Ele trata aqui também sobre a questão da rejudaização do Evangelho, né? É uma questão que tem sido levantada em muitas igrejas, principalmente igrejas mais novas, mais recentes, mais modernas, né? A questão que a igreja resolveu em Atos 15 ressurge na ação de alguns que, empolgados pelos seus gurus iluminados, trazem a fraseologia, os símbolos e as festas judaicas para a igreja. E aqui o comentarista ele nos aconselha a dar um sonoro não a essas coisas, às obras da lei, né? E um entusiástico sim à graça. Não somos judeus, nós somos cristãos. Nós não somos judeus, mas somos cristãos. Nosso monte não é o Sinai, mas é o Calvário. E do Calvário vem aquela declaração: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, falando de Jesus. Concluindo na seção de pensar e agir, o comentarista observa três situações aqui, três tópicos importantes, três lições, né, que nós tiramos desta lição global que estudamos. E a primeira delas ele fala: somos salvos pela graça, não pela lei. E cita Romanos 3:20. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Então aqui até está uma explicação do que é a lei, para que serve a lei, né? Muitas pessoas às vezes indagam, outras até ignoram, porque estão muito interessados em saber da graça, mas ignoram a lei. A lei ela foi instituída para que, através dela, nós possamos enxergar ou ter o pleno conhecimento do que é o certo e do que é o errado, né? Mas as obras da lei, elas não produzem salvação. Elas simplesmente são um norte de conduta, de comportamento, e elas em si não trazem remissão de pecado e nem a salvação, né? O segundo ponto que ele exalta aqui é que somos salvos pela graça por meio da fé. Não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus. É a graça de Deus que nos oferece e que nos apossamos da graça pela fé. Então, muitas pessoas às vezes citam atos de fé e acham que alcançam algumas coisas, algumas bênçãos das mãos de Deus por causa da sua fé. Mas na realidade, tudo que nós recebemos de Deus é através da graça, né? A graça de Deus é que nos alcança e nos faz sentirmos, né, protegidos e abençoados por Deus, né? A terceira lição que ficou aqui deste resumo, né, do pensar e agir, ele fala sobre: nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos. É a bondade de Deus que nos dá tudo. E cita lá Efésios 5:2, que diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e que nós possamos entender
né, que as obras que possam vir a ser praticadas através da observação das leis e dos mandamentos, elas não produzem salvação. Não são através dela que nós alcançamos a bênção do Senhor, não são através dela que nós podemos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, né? Mas sim pela graça. E de qual é a forma de nós sermos alcançados pela graça? Quando nós reconhecemos que somos pecadores, de que nós não temos condições de pagar pela nossa dívida para com Deus, mas pela fé reconhecendo que Jesus Cristo fez tudo isso por nós e muito mais, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos e que nós possamos valorizar mais a graça de Deus na nossa vida, não nos esquecendo da fé, não nos esquecendo das obras, né? Mas sabendo que acima de todas estas coisas, a graça de Deus é ela que nos basta, é através dela e só por ela é que nós podemos fazer alguma coisa, é só por ela que nós podemos alcançar alguma coisa. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, no nome de Jesus. Amém.